foi a última vez que a Mercedes fez um carro esportivo pequeno e ágil antes de preferir acabamento em nogueira e bar embutido. O R107, que o substituiu, pode até ter sido mais luxuoso, mas também iniciou a tendência da Mercedes fabricar carros para o mercado americano, priorizando o conforto em vez do envolvimento do motorista. Mas este era diferente. Aqui, a Mercedes conseguiu construir um carro que era um Gran Turismo refinado e em um bom dia conseguia acompanhar uma Ferrari V12 em uma pista de corrida. Vamos descobrir como eles conseguiram isso, mas também quero dar uma olhada nos preços, porque parece que os SLs estão contrariando as tendências normais. Você precisará entender a história do carro. O W113+, conhecido como Pagoda, foi lançado em 1963. Ele substituiu o 300 e o 190 SL, uma dupla e tanto para suceder. E ao todo foram produzidas 49 mil unidades. Por baixo, ele compartilhava sua estrutura com o W111 Sedan com uma distância entre eixos reduzida em 30 centímetros ou 11 polegadas para deixá-lo mais ágil. O design foi de Paul Bracq e do pioneiro em segurança Bela Berengi, que também foi o responsável pelo teto côncavo, que deu origem ao apelido Pagoda. A redução de peso era algo levado muito a sério. Tanto o porta-malas quanto o capô eram de alumínio e as portas não eram apenas revestidas com ele. As estruturas inteiras também eram feitas de liga fundida. Até onde eu sei, esse é o único carro em que isso já foi feito. SL significava super leve ou super light, exceto que, bem, não era. Porque com o teto rígido, isso pesa 1.340 quilos. Isso está longe de ser coisa de Lotus. Um Jaguar E-Type pesava mais ou menos o mesmo, mas com 265 cavalos de potência, comparados aos 150 da Mercedes, era um carro muito mais rápido. E ainda assim, este custava quase o dobro do preço, 3.611 libras contra 1.967 do Jag. Por quê? Porque foi projetado e construído sem concessões. Eu adoro um E-Type, mas quando você senta em um desses, eles fazem o Jag parecer que foi montado por um grupo de chimpanzés entusiasmados. Você também basicamente ganhava 2 carros em um só. Um coupé bem vedado e refinado com o teto rígido para o inverno e no verão um conversível aberto. Então 2 carros pelo preço de, bem, 2 carros. E por baixo era uma vitrine tecnológica. Foi o primeiro carro esportivo a ter uma célula de segurança para os passageiros e zonas de deformação programada. Até o design do interior evitava bordas afiadas, e a partir de 1967 eles ganharam um volante colapsável, tudo para ajudar a melhorar a segurança. A suspensão tinha duplo braço oscilante na frente e eixo oscilante atrás, que às vezes era um pouco perigoso. Exceto que o design de pivô baixo da Mercedes, com o compensador de mola, tornava tudo muito mais estável do que em outros carros, como o Corvair ou o Triumph Spitfire. Foram feitos 3 modelos, o 230, o 250 e o 280. Este aqui é um 250. Ele foi fabricado por apenas 1 ano, então é um dos mais raros de todos. Ele tinha a configuração mais rígida dos modelos anteriores, o que mantinha a esportividade e agilidade naturais, mas com o grande motor de 2,5 litros para mais torque e freios a disco nas 4 rodas. Ainda produz 150 cavalos de potência, que é o mesmo do 2.3, mas com o torque maior, ele se torna muito mais flexível. Ele também ainda usa a injeção mecânica de combustível da Bosch, que vem do 300 SL, verdadeira magia para a época e um pesadelo completo para o seu mecânico hoje em dia. A Mercedes até comprovou isso nas pistas. Em 1963, eles levaram este carro para o circuito de Montelera, na França, onde fez uma volta em 47,5 segundos. O ex-piloto de Grand Prix, Mike Parkes, levou uma Ferrari 250 GT ao mesmo circuito e fez uma volta em 47,3 segundos. Apenas 0,2 segundos de diferença.
Então, basicamente, esse conversível refinado podia igualar o ritmo de uma Ferrari GT. Vamos ver se ele continua tão bom hoje. Também quero falar sobre uma anomalia no valor desses carros atualmente. O som é bom e, pelo que dá para sentir, responde bem. Então você podia pegar esses carros tanto com um câmbio manual de 4 marchas, quanto com um automático de 4 marchas, e também existia uma versão manual de 5 marchas, que é muito rara e difícil de encontrar. Este aqui tem o câmbio automático de 4 marchas, mas eles são considerados bons e bem responsivos. Eles são um pouco peculiares porque tem um acoplamento fluido, mas não tem conversor de torque. Então, é algo bem incomum se você comparar com as transmissões automáticas tradicionais da época. Eu tenho que dizer também, sempre foi meu sonho ter um desses, porque deve ser um dos carros pequenos mais bonitos já feitos. As proporções, os detalhes, tudo nele é simplesmente fantástico. Hoje estamos com um dia um pouco chuvoso, porque é inverno aqui no Reino Unido. Eu pedi para colocarem o teto rígido nele, mas essa é uma das belezas desses carros. No inverno, você basicamente não tinha nenhuma desvantagem em relação a um coupé normal, e essas coisas eram simplesmente construídas como tanques. Mesmo agora, há apenas uma sensação de solidez nele que você não encontra em nenhum outro carro dessa época. Eu adoro esse painel. Eu sei que é para ser seguro. Eu realmente não consigo ver isso. Dizem que todas as bordas afiadas foram removidas e talvez haja uma parte arredondada aqui. Não sei quanta segurança isso traz, mas parece glorioso, e nessa época muitos outros Mercedes também tinham isso. O painel de instrumentos também é muito atraente, com aquela coluna central para o tanque de combustível, para a temperatura, todas essas coisas. Eles são simplesmente incríveis, eu adoro. Além disso, ao observar os detalhes, há toques bem legais. Essas pequenas saídas de ar esféricas aqui são feitas de metal maciço e são peças lindamente trabalhadas. Acho que isso é para o ar fresco, e ao lado você tem a saída de ar que também traz o ar aquecido. Os controles do aquecedor estão todos ali e parece que os controles de temperatura já são dual zone. Então você tem um aqui à esquerda e outro à direita, e em cima direciona o ar para cima e para baixo, e aqui está a entrada de ar frio. Acho que falta essa simplicidade de controles nos carros modernos. Além disso, com eles, o ar fresco entra imediatamente, diferente do controle climático atual. Sempre tenho dificuldade com isso. Você define a temperatura, mas nada muda, e às vezes quer o ar quente direto. É difícil conseguir. Eu sempre optaria por sistemas bem mais simples. Há algumas coisas estranhas aqui, como o freio de mão. Não sei se dá para ver pela câmera, mas ele fica bem aqui embaixo. No início eu achei que fosse só para tirá-lo do caminho, para você não ficar com ele entre as pernas. Na verdade, conversando com o Nick, essa é a posição do freio de mão nos carros com volante à esquerda, e ao mudar para o volante à direita, não trocaram a posição. Considerando o preço alto, essa provavelmente é minha única crítica ao interior. E um dos grandes problemas desses carros, porém, é que as peças são realmente caras. Por exemplo, o Nick, dono deste aqui, precisou trocar a bomba de combustível, mas não era uma bomba comum. Ela é de alto volume e baixa pressão, então não é fácil simplesmente comprar uma diferente. Você meio que tem que usar a da Mercedes mesmo, e só isso já custou 1000 libras, e ainda tem aquele famoso sistema de injeção de combustível da Bosch. Bem, ele teve que refazer tudo isso completamente. A própria unidade dosadora da injeção de combustível custou 3.000. Eu também sei que o cromado desses carros costumava ser inacreditável. Costumava valer milhares e milhares de libras. A Mercedes agora está refazendo isso. As peças de acabamento também são incrivelmente caras, então a alavanca da seta deste carro, por exemplo, precisa ser substituída em algum momento, e o Nick pesquisou sobre isso e você pode encontrá-las.
E qual é o preço de uma alavanca da seta? 500 libras. Quero dizer, isso é simplesmente insano. Não tenho certeza, acho que os Mercedes sempre foram caros, mas esses, por algum motivo em particular, alguns dos preços são simplesmente de cair o queixo. Vamos ver como esse pequeno 6 cilindros se comporta, lembrando que é só um 2,5. Uau, bom? Ele realmente segurou as marchas até cerca de 6.000 giros, aí trocou. E só de pensar, voltando lá para os anos 60, dirigir algo assim, meu Deus, você ficaria realmente impressionado. Em termos de quão rápido parece agora, não parece tão rápido assim. Fico imaginando o quanto o câmbio de 4 marchas, ou com certeza o de 5 marchas, seria mais rápido. Aparentemente, a aceleração de 0 a 60 era a mesma, mas suspeito que eles definitivamente pareceriam mais rápidos do que com o câmbio automático. Me sinto muito à vontade nele. A posição de dirigir é excelente. O volante grande à sua frente pode deixar o carro com um ar um pouco datado, já que modelos modernos não têm volantes desse tamanho. O peso da direção está perfeito. Era possível comprar esses carros com direção hidráulica, mas não conferia em baixa velocidade, estacionando. Não sei se este tem ou não. Você não sente isso enquanto dirige. Não perde sensação alguma e o volante responde muito. Você tem aquelas duas pequenas saliências na frente indo em direção aos faróis, os 2 ressaltos. E é simplesmente um carrinho esportivo charmoso e adorável. Agora, esses são considerados bem esportivos pelos padrões do que veio depois deles. Certamente o 107 SL, que era basicamente um trambolho enorme. Não é meu carro favorito no momento. Eu tive um por um tempo, anos atrás, e achei que eles eram... Bem, eles são muito focados no conforto, em detrimento de todo o resto. Mas este aqui simplesmente parece certo. Ainda parece pequeno o suficiente para ser divertido. E tirando o fato de que o volante é realmente bem grande, a experiência de dirigir não é tão estranha para um carro que remonta aos anos 60. Agora, eles deveriam ser um pouco mais agitados comparados aos Mercedes mais modernos, mas sabe, especialmente o 107 que veio depois dele. Mas ainda parece um carro confortável. Vamos só passar pelas marchas de novo. Fica um pouco mais áspero perto do topo e quando você chega perto de 6.000 RPM, mas é um motor com uma sensação esportiva e também responde muito bem. Vamos ver como é de novo passando pela curva S mais fechada. A direção não é particularmente rápida e ainda parece que é algo bem pesado, mas realmente tem um equilíbrio que faltaria bastante no 107. Preciso voltar logo para comentar aquela volta no circuito, onde isso foi comparado à Ferrari, e revelar que há uma pequena vantagem para o Mercedes. Porque na época em que fizeram esse teste, em 1963, aquela Ferrari GT já teria 10 anos de idade, enquanto esse aqui era um projeto totalmente novo. Apesar disso, foi pilotado por um ex-piloto de Grand Prix, Mike Parkes, enquanto o Mercedes foi apenas guiado por alguém da Mercedes. Chefe de engenharia, então eu realmente não sei, ou engenheiro-chefe, acho, em vez de chefe de design. Então acho que eles se anulam. Ainda assim, era um carro muito competente. Agora, das várias versões que foram feitas, acho que a 2.3 é considerada a menos desejada. Creio que seja pela potência menor, mas com o tempo adicionaram peso. Então, como mencionei antes,
esse 2,5 manteve a suspensão mais rígida do 2.3, então ele é um pouco mais ágil. O 2.8 que veio depois foi ficando cada vez mais voltado para ser um GT do que propriamente um carro esportivo. Mas se você está procurando eu falei antes sobre a anomalia nos preços. Agora, existe um ciclo com carros clássicos em que a geração mais jovem, que não pode comprá-los, acaba comprando mais tarde, quando está na casa dos 40 ou 50 anos. Você sabe, os filhos acabam saindo de casa, eles têm um pouco de dinheiro sobrando, estão ganhando mais do que antes e por isso podem pagar por esses carros, o que faz o preço subir. Então, à medida que essa geração diminui ou vai embora, o valor desses carros cai novamente. E é exatamente isso que eu acho que vem acontecendo, de modo geral, com carros dos anos 60 e início dos anos 70. Neste momento, se você estivesse procurando teria que... Eles parecem começar em torno de 60 mil libras, e aí ficam mais ou menos entre 100 e 150, que é a faixa mais comum, e chegam até 250 mil para os exemplos mais raros. Agora, o que acho estranho nisso é que enquanto, por exemplo, o E-Type, que é contemporâneo deste, definitivamente vem caindo de valor, eu simplesmente não vi isso acontecer com esses carros em particular. Ok. Vamos supor que estou certo sobre esses carros desafiarem as tendências de preço. Por que isso acontece? Acho que há alguns motivos. O primeiro é que ele é simplesmente tão diferente de tudo o que veio depois. O R107 definitivamente é querido por alguns, mas quando se trata de como ele anda, este aqui é muito diferente. Este é um pequeno carro esportivo ágil. E não só isso, mas esses carros são icônicos e eternamente bonitos. Além disso, não existe um ângulo ruim nesses carrinhos, e mais uma vez, acho que eles se diferenciam de tudo o que veio depois. A terceira coisa é que são bem utilizáveis. Aquela injeção mecânica, sim, pode ser um pouco problemática quando você está ajustando e mexendo nela, mas ela funciona muito melhor do que carburadores quando se trata de usar o carro no dia a dia. Isso os torna mais utilizáveis porque muitos deles também eram automáticos. É um carro clássico para quem não é fã, com câmbio automático, muito fácil de dirigir. Qualquer um consegue. Você não precisa fazer muitas concessões pelo fato de ele ser dos anos 60. Seja qual for o motivo, parece que os SLs continuam um degrau acima dos clássicos da mesma época. Agora confira, falando nisso, o absolutamente lindo conversível E-Type que eu avaliei há alguns anos. Clique nele. Um enorme obrigado ao Nick por ter trazido isso hoje e espero ver todos vocês no próximo vídeo.